Você já parou para pensar por que a gente deseja tanto quem se afasta? Porque quanto mais a gente tenta ser bom, generoso, presente, mais parece que tudo isso vira invisível? E mais, porque quanto mais você se esforça para provar que merece ser amado, mais indigno você se sente? Maquiavel dizia: os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda da herança. E essa frase vai muito além da política. Ela é uma chave. Porque não estamos falando só de poder. Estamos falando de valor, de escassez e de desejo. E se você parar para refletir, vai perceber que o amor, na verdade, é um campo de batalha silencioso. Um jogo tenso entre aparecer demais e saber sumir na hora certa. Entre mostrar interesse e manter o mistério. Porque sim, mostrar demais pode ser o que te faz desaparecer aos olhos dela. Quantas vezes você já deu tudo? Se entregou, foi presente, foi gentil e recebeu quase nada de volta? Quantas vezes você se moldou, se curvou, tentou agradar, só para no final ser ignorado? Talvez o problema esteja justamente aí, no ato de tentar ser escolhido, porque o homem que espera ser escolhido já entregou o trono do próprio valor. Ele já se perdeu do seu centro. Esse vídeo não é sobre técnicas de conquista. Não é sobre frases de efeito de coach que nunca amou de verdade. Aqui não tem receita pronta. O que você vai ouvir aqui é denso, é carne viva. É o resultado de séculos de filosofia, psicologia e da dor crua da alma masculina. Aqui a gente vai falar de 5 princípios maquiavélicos, não criados para seduzir, mas que, quando vividos com autenticidade, fazem com que a mulher queira fazer parte do seu mundo. Não por carência, mas porque você se torna o tipo de homem que já quase não existe mais. Um homem que tem gravidade própria. Nesse caminho, Maquiavel deixa de ser só o cara da política. Ele se torna um cirurgião do ego masculino ferido. Um espelho que te mostra onde você se perdeu. Porque antes de comandar um relacionamento ou até o coração de alguém, você precisa comandar a si mesmo. Se você está cansado de se esconder atrás de sorrisos falsos, de bajulações vazias, de correr atrás de validações que nunca vêm, se tem algo aí dentro, bem no fundo, que ainda pulsa como um rei exilado, esperando reconquistar seu trono interno, então você está pronto. Mas esteja avisado. Essas 5 regras não foram feitas para agradar, foram feitas para libertar. E liberdade às vezes dói. Então respira, senta direito e deixa essas ideias entrarem como um veneno que cura, ou como um antídoto que queima. Porque o jogo só muda quando você para de implorar. O prêmio invisível. Existe um tipo de homem que entra numa sala e não precisa dizer nada. Ele não força simpatia, não tenta mostrar conquistas, ele apenas está ali. E por algum motivo, isso basta. Você já viu esse homem. Enquanto os outros fazem de tudo para serem notados, ele permanece em silêncio, como um templo, como um altar, sabendo que quem tem valor não precisa se vender. Isso não é arrogância, é uma estratégia de existência. Maquiavel nunca escreveu sobre o amor como a gente fala hoje, mas ele escreveu sobre poder, e o amor é um dos terrenos mais selvagens do poder humano. Ele dizia: um príncipe deve desejar ser amado e temido, mas se tiver que escolher, que seja temido. Aqui não se trata de impor medo, se trata de respeito, de valor, de saber o próprio peso. A maioria dos homens comete um erro fatal. Oferece sua presença como uma esmola. Estão sempre disponíveis, sempre sorrindo, sempre dizendo sim para tudo. E quanto mais se entregam, mais desaparecem. Porque o amor, assim como o poder, não é dado. Ele é provocado. Existe algo instintivo, quase brutal, no desejo feminino. Ela deseja o que não possui completamente. Ela se interessa não pelo fácil, mas pelo intrigante. Não pelo que gira ao redor dela, mas por aquele que tem um mundo próprio,
um mundo que ela quer descobrir. Sabe o que acontece quando você corre atrás de uma mulher? Você vira liquidação, um cartaz de "leve-me agora". E tudo que é fácil demais perde o valor. Imagine um perfume raro, escondido numa pequena loja de Paris, sem propaganda nenhuma. Agora imagine o mesmo perfume sendo borrifado de graça na entrada de um shopping popular. Ambos têm o mesmo cheiro, mas qual você desejaria mais? O coração humano funciona assim. Ele deseja aquilo que exige esforço, que precisa ser descoberto, não entregue. Por isso, a primeira regra maquiavélica da sedução não é conquistar, é tornar-se o prêmio, o troféu. A figura que não persegue, mas atrai, que não implora, mas aparece com presença e seletividade. Talvez você esteja pensando, mas isso não é jogar? Não, jogar é fingir. Aqui estamos falando de verdade, de viver uma vida tão cheia, tão sua, que qualquer pessoa que quiser fazer parte dela precisa merecer o convite. E não o contrário. Você já foi aquele cara que manda mensagem e fica esperando roendo as unhas. Já perguntou, será que fiz algo errado? Já deu tudo na esperança de receber migalhas. E se você sabe o gosto da humilhação, talvez esteja pronto para o sabor mais difícil, mas libertador da transformação. Não se trata de ser frio, trata-se de ser inteiro. Homens inteiros não correm atrás. Eles caminham em linha reta, e quem os ama, corre junto. Desviar-se do seu caminho por causa de alguém é abandonar o seu reino, sua missão, seu centro. Mulheres, no fundo, não querem ser o centro do universo. Elas querem ser o eclipse de um universo que já gira. Querem entrar na órbita de alguém que tem direção, mistério, firmeza. Isso só acontece quando você está presente sem mendigar. Quando você olha nos olhos dela e diz, sem palavras, você é incrível. Mas eu também sou. E minha vida é boa demais para ser sacrificada por um, talvez. A escassez autêntica, aquela que vem de uma vida com propósito real, é afrodisíaca. Quer ser desejado? Torne-se raro. Cuide do seu corpo, não por vaidade, mas por respeito. Cuide da sua mente, não para impressionar, mas porque você honra o seu silêncio. Tenha metas, cultive paixões, construa algo que não dependa da aprovação de ninguém. E então, quando você estiver ocupado demais vivendo a sua obra, ela vai sentir sua ausência como uma presença sufocante e vai vir atrás. Não porque você jogou bem, mas porque você não jogou, você viveu. E ela sentiu. A natureza odeia o vácuo. Quando você se retira, algo tenta ocupar o espaço. E o desejo dela, alimentado pelo seu silêncio, pela sua presença seletiva, pela densidade da sua vida, vai querer invadir. É nesse momento que o jogo muda, mas não porque você venceu, e sim porque desde o início você nunca esteve jogando. 2. O silêncio que seduz. Existe um tipo de silêncio que não afasta, atrai. Mas não é qualquer silêncio. É aquele que guarda dentro de si cicatrizes, vitórias, mistérios e profundezas. Um silêncio que não significa ausência, mas presença intensa, só que não explicada. Esse tipo de silêncio tem peso. Ele chama a atenção sem pedir. Ele gera curiosidade sem precisar se justificar. E sabe por quê? Porque o que mais cansa uma mulher é estar diante de alguém que já no primeiro encontro despeja toda a sua história em cima da mesa. Minha ex fez isso. Meu sonho é aquilo. Já sofri tanto, sabe? E tudo isso de uma vez só. Em uma noite, ela lê o livro inteiro. E livros que a gente termina rápido, raramente queremos reler. Mas os livros que nos deixam com perguntas, esses sim ficam na nossa mente por anos. Maquiavel dizia que um líder sábio nunca revela todas as suas intenções. O mesmo vale para o homem que quer ser lembrado.
Não é sobre esconder por medo, é sobre manter um espaço sagrado, porque quando tudo é dito, nada é sagrado. E o sagrado é aquilo que pulsa em silêncio dentro da gente. O mistério é o útero do desejo. A mente feminina, assim como a masculina, é feita para decifrar, para investigar, para conquistar. E se você entrega tudo logo de cara, sua história, seus traumas, seus sonhos, seus medos, ela não precisa mais imaginar. E é na imaginação que o desejo nasce. Você já reparou como personagens misteriosos nos filmes são sempre os mais marcantes? Não é só porque falam pouco, é porque falam menos do que sabem. Eles deixam lacunas, espaços em branco. Eles dizem com os olhos, com os gestos, com a ausência de pressa. E a mente preenche essas lacunas com fantasia. E a fantasia é onde mora o desejo mais profundo. Você pode ser um homem brilhante, inteligente, gentil. Mas se você se despe emocionalmente demais, cedo demais, você vira algo previsível. E o previsível na sedução é como água morna. Não queima, não gela, não marca. E com o tempo é esquecido. Isso não significa que você deva se tornar frio, distante ou inacessível. Significa que você deve guardar partes de si, como quem guarda relíquias, com respeito, com valor. Conte histórias, sim, mas não todas. Compartilhe emoções, claro, mas não derrame tudo. Mostre-se por camadas, como um livro com capítulos ocultos, uma cicatriz não revelada, um sonho escondido no olhar. É nesse espaço de mistério que a curiosidade dela cresce. Ela vai olhar para você e pensar: quem é esse homem que não precisa se explicar, que não tenta me convencer de nada, que parece me respeitar sem querer me dominar? E aí ela começa a observar, a procurar falhas, brechas, rachaduras. Mas quanto mais ela tenta entender, mais presa ela fica, porque o enigma é viciante, e o enigma não é fingimento, é densidade. Você se torna um espaço a ser explorado, e o amor, quando nasce de verdade, é ritual. Não é relatório. Ritual exige tempo, exige mistério, exige silêncio entre as palavras, olhares entre os gestos, pausas entre as respostas. A sedução, quando verdadeira, é como caminhar por um casarão antigo, com luz baixa e portas entreabertas. A cada passo, ela vê algo novo, mas sente que ainda não viu tudo, e é essa sensação de que ainda há mais que mantém o fascínio. Revele camadas, mostre força, mas guarde suas cicatrizes. Compartilhe ideias, mas preserve seu mapa emocional. Dê-lhe acesso ao jardim, mas mantenha o santuário fechado. E sim, talvez um dia ela ganhe a chave. Mas só se provar que tem coragem suficiente para merecer o que está lá dentro. Porque o que é valioso precisa de tempo, de prova, de respeito. Esse jogo silencioso, onde você não mente, mas também não entrega tudo, é o que separa o homem comum do homem inesquecível. E no mundo da sedução, ser inesquecível é infinitamente mais poderoso do que ser desejado por um instante. Lembre-se disso. Não é sobre ser um mistério eterno. É sobre ser um universo em movimento, um universo onde ela entra, mas nunca alcança tudo, porque o que mantém o desejo vivo não é o que se sabe, é o que ainda falta descobrir. Frieza controlada. Tem uma cena que acontece toda noite em algum lugar do mundo. Um homem sozinho, olhando para o celular. Nenhuma resposta, nenhuma notificação. Ele relê as últimas mensagens, analisa cada vírgula, tenta decifrar o silêncio do outro lado e então, num impulso, escreve de novo. Oi, tá tudo bem? Fiz algo errado? Por que você sumiu? Esse é o momento exato em que o encanto morre. E não é porque ela é cruel, é porque é instintivo. O homem que não consegue controlar seu desespero perde o valor. Ele vira um ponto de interrogação, onde antes havia um ponto de admiração. Maquiavel dizia que o verdadeiro líder
é aquele que não se abala no caos. Ele pode sangrar por dentro, mas por fora ele permanece firme. Por quê? Porque ele sabe, se mostrar fraco demais diante do inimigo é perder o respeito, e sem respeito não há vitória. Trazendo isso para o campo do amor, o inimigo não é ela, é a sua insegurança. Sua pressa, sua necessidade de validação imediata, sua ansiedade em querer garantias antes que o sentimento tenha tempo de crescer. Aqui vai uma verdade difícil. Emoção descontrolada convida ao desprezo. Não importa o quanto você diga que ama, que sente falta, que quer estar junto, se suas palavras vêm embaladas em ansiedade e urgência, elas não tocam, elas sufocam. As mulheres sentem isso, elas percebem, elas captam o seu desespero mesmo nas entrelinhas. E quando isso acontece, o que antes era desejo vira pena. O que era encantamento vira desconforto. Mas o homem que domina suas emoções, ele não as reprime, ele governa. E isso irradia uma coisa rara: estabilidade. Ela pode cancelar o encontro, pode demorar para responder, pode até provocar, testar. E ele apenas observa com calma, com um leve sorriso, e segue a vida, não porque é frio, mas porque ele tem disciplina emocional. Porque ele entende que não vai colocar sua alma à venda por uma resposta imediata. Esse homem é como uma árvore em meio à tempestade. Ele balança, mas não quebra. E toda mulher, consciente ou não, busca isso. Um homem que não desmorona ao menor sinal de rejeição. Um homem que não muda de rota por qualquer brisa. Um homem que tem firmeza mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Mas aqui vai a verdade incômoda. Você não se torna esse homem do dia para a noite. É preciso treino. É preciso falhar. Sangrar em silêncio. Errar. Pedir desculpas. Se descontrolar. E então aprender. Aprender a respirar antes de agir. A pensar antes de escrever. A sentir. E ainda assim manter a postura. Quando você é capaz de observar suas próprias emoções e decidir como reagir, você deixa de ser um homem comum e se torna um rei, um imperador de si mesmo. E aí, ela começa a respeitar você, não porque tem medo, mas porque vê na sua calma inteligência, na sua pausa valor, na sua ausência de desespero poder. Frieza controlada não é frieza emocional, é maturidade, é a habilidade de sentir tudo e ainda assim manter o eixo, é amar sem implorar, querer sem rastejar, cuidar sem se anular. O homem que explode por qualquer coisa, que exige resposta imediata, que se desespera diante do silêncio. Esse homem é previsível, é instável, e o que é instável não atrai, a não ser por instinto maternal. E aqui, meu irmão, você não está buscando ser cuidado. Você está buscando ser desejado. Da próxima vez que o caos ameaçar te engolir, pare, respira, silencia. Lembre-se, você não precisa provar nada para quem não reconhece seu valor. O homem que segura suas emoções diante de um teste não está sufocando sua humanidade. Ele está honrando sua soberania. E essa frieza serena, essa paz inabalável, é o que transforma um homem comum em alguém que ela olha com reverência, com fascínio, com desejo. E o limite invisível. Você se lembra da primeira vez em que ficou calado quando tudo dentro de você queria gritar? Ou quando aceitou um comentário desrespeitoso só para não parecer difícil demais? Quantas vezes você engoliu o incômodo com um sorriso? Quantas vezes confundiu submissão com paciência? Ou achou que ser gentil era o mesmo que ser passivo? Homens assim existem aos montes e morrem um pouco a cada concessão que fazem. Maquiavel observava que os grandes reis não perdiam seus reinos de uma só vez, mas sim pouco a pouco. Um pedaço de terra cedido aqui, uma decisão adiada ali, e quando percebiam, já não governavam nada.
no campo das relações humanas, acontece a mesma coisa. Todos os dias, homens que por medo de desagradar dizem sim quando queriam dizer não. Homens que aceitam ironias disfarçadas de piadas, flertes desrespeitosos camuflados de brincadeira, atitudes contraditórias para não causar atrito. E atrás de cada uma dessas pequenas rendições, um pedaço de respeito se perde. Você pode até pensar que está sendo educado, mas o que ela sente, muitas vezes sem saber explicar, é que está diante de alguém que não se valoriza. E o desejo verdadeiro, não nasce sem respeito. Uma mulher pode até rir, flertar e brincar com um homem que sempre diz sim, mas se ela não o respeita, ela não o deseja. E respeito, meu irmão, só nasce onde há limite. O limite é aquela linha invisível, mas sagrada, que protege seu território. Que diz, você é bem-vinda até aqui, daqui para frente, não mais. E um homem sem essa linha clara, sem esse contorno firme, não é um território, é um tapete. Imagine dois cenários. No primeiro, ela faz uma piada que te diminui. Você sorri amarelo, ri como quem engole veneno com mel, e ela percebe, mesmo que inconscientemente, que você está disposto a aceitar tudo, só para continuar, agradando. No segundo cenário, a mesma piada. Mas dessa vez você olha firme, não precisa levantar a voz, só diz com tranquilidade: isso eu não acho engraçado, prefiro que a gente mantenha o respeito. Só isso. No primeiro, talvez você conquiste o riso. No segundo, você conquista o respeito. E mais do que isso, você acende o desejo. Porque o homem que impõe limites carrega em si uma mensagem silenciosa. Eu sou valioso e não permito que me tratem como algo barato. Isso impacta. Isso chama a atenção. Isso desperta algo primitivo. Mas atenção. Impor limites não é gritar, não é xingar, não é fazer drama, é comunicar. Com calma, com clareza, com firmeza. É ser capaz de dizer não com a mesma leveza de quem diz sim, porque você não tem medo de perder. E é justamente isso que a torna curiosa, porque ela percebe, esse homem, ele não está preso ao resultado, ele está comprometido com a própria dignidade. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você está disposto a perdê-la para não se perder de si mesmo, mais ela sente que encontrou um homem que vale a pena conquistar. Pense bem, o homem que aceita tudo só para não ficar sozinho, já está sozinho, porque abandonou a si mesmo no processo. Mas o homem que permanece firme diante da desorganização emocional do outro, esse homem brilha diferente. Ele não implora por amor, ele escolhe amar. E isso muda tudo. Mulheres testam limites, às vezes conscientemente, às vezes não. Às vezes por trauma, às vezes por costume, às vezes só para saber se o homem diante delas tem espinha ou só músculos. Elas testam o tempo, a disponibilidade, a paciência, chegam atrasadas, ignoram mensagens, mandam convite de última hora, cancelam de repente. E cada um desses gestos, mesmo sem palavras, é uma pergunta oculta. Você se ama o suficiente para me dizer não? E quando você responde sim com atitudes, quando você recusa sem mágoa, quando se retira sem drama, quando diz com serenidade, isso não funciona para mim, ela entende. Esse homem não busca aprovação, ele busca coerência. E isso é magnético, porque o homem que impõe limites não afasta o amor verdadeiro. Ele filtra o falso. Ele protege o espaço sagrado onde uma conexão real pode florescer. O não dito na hora certa é mais poderoso que 1000 sims ditos por medo. É uma oferenda, uma afirmação, um lembrete. Eu sou meu, antes de ser de qualquer pessoa. E o homem que sabe disso não é só desejado, ele é respeitado. Soberano de se existe uma cena que se repete como um roteiro trágico na vida de milhares de homens. Ela chega, linda, intensa, enigmática, e de repente sua presença vira um furacão.
te tira do eixo, muda seu foco, bagunça sua rotina e, sem perceber, você começa a girar ao redor dela. A academia fica para depois, a meta da semana esquecida. Os amigos sumiram, os horários, os hábitos, as prioridades. Tudo começa a orbitar em torno de uma mulher. Mas tem um detalhe que você esqueceu. A lua, por mais bonita que seja, não foi feita para ser sol. E Maquiavel, novamente, acerta em cheio. Ele escreveu: aquele que depende da sorte ou da boa vontade alheia jamais será livre. No amor, essa frase bate mais forte do que nunca. Se você quer ser desejado, respeitado e valorizado, pare de viver como um súdito. Torne-se rei. O homem soberano não molda sua existência ao desejo do outro. Ele molda o próprio destino. Ele não espera ser escolhido. Ele escolhe. Ele não pergunta: o que você quer que eu seja? Ele diz: isso é quem eu sou. E isso não é frieza. Isso é maturidade emocional. É a consciência de que ninguém vai te salvar. E de que o amor verdadeiro, quando chega, deve encontrar um império já construído, não um terreno vazio esperando ser preenchido. O soberano tem uma missão, um norte, um propósito que vai além de afeto e carência. Ele ama, sim, profundamente, mas não abandona seus rituais, seu treino, sua rotina, sua obra, seu mundo. E aqui está o segredo mais maldito e verdadeiro da sedução. Quanto mais você se dedica ao seu caminho, mais ela quer caminhar ao seu lado. Não porque você a ignora, mas porque você não a idolatra, porque a sua vida é tão cheia, tão pulsante, tão significativa, que ela não vem para completar, ela vem para celebrar. Soberania, no fim das contas, é uma escolha interna, é acordar cedo mesmo quando ninguém está vendo, é manter a palavra que você deu a si mesmo, é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando o coração está distraído, com uma voz doce e um perfume envolvente. É saber que a paixão passa, mas a missão permanece, que o desejo pode confundir, mas a disciplina clareia, é lembrar de quem você é, mesmo quando o toque dela faz você esquecer de tudo. Você não quer ser apenas um homem que ama. Você quer ser um homem que lembra de si mesmo, mesmo amando. E a mulher que te merece vai ver isso, vai sentir isso. Vai se encantar não só com seu olhar, seu corpo, sua conversa, mas com a sua estrutura, sua firmeza, sua clareza. Ela vai entender que ao seu lado não tem um menino carente implorando atenção. Tem um homem inteiro, um homem que caminha com propósito e gentilmente convida, quer vir junto, mas se ela disser não, ele continua, porque ele não para por ninguém. Esse homem não implora, não pressiona, não se desmonta. Ele vive com ritmo, com energia, com direção. E é esse viver que atrai, porque no fim ela não quer só amor. Ela quer direção, ela quer intensidade com leveza, ela quer liberdade com presença. E só um homem que já se construiu inteiro antes de amar consegue oferecer isso. Existe uma cena que se repete, como um pesadelo silencioso na vida de muitos homens. Ela aparece, linda, intensa, misteriosa. E de repente, a presença dela altera tudo, seu foco, seu ritmo, seu mundo. E sem perceber, você começa a girar em torno dela. Seus treinos ficam para depois, suas metas ignoradas, seus amigos esquecidos, sua rotina desmorona. E tudo isso por quê? Porque uma mulher apareceu. Mas aqui está o problema. A lua, por mais fascinante que seja, nunca foi feita para ser o sol. Maquiavel disse: aquele que depende da sorte ou da boa vontade dos outros jamais será livre. E no campo do amor, isso é ainda mais cruel. Você quer ser desejado, respeitado, admirado? Então pare de viver como um súdito, torne-se rei. O homem soberano não gira em torno do desejo de ninguém. Ele constrói o próprio império e segue
em sua missão. Ele não espera ser escolhido, ele se escolhe. Isso não é frieza, é maturidade. É ter a brutal consciência de que o amor verdadeiro não vem para preencher um vazio. Ele vem para celebrar uma estrutura já sólida. O soberano ama sim, mas não perde sua direção. Ele treina, ele estuda, ele constrói, ele continua. Mesmo quando está apaixonado, mesmo quando está sendo desejado, mesmo quando a tentação de se perder no outro é grande. E aqui está o segredo mais maldito e mais verdadeiro da sedução. Quanto mais você se dedica ao seu caminho, mais ela quer fazer parte dele. Não porque você a ignora, mas porque você não a idolatra. Você é um homem em construção, um homem cheio de propósito, um homem que não busca ser completado por ninguém. E quando ela chega, não encontra um terreno baldio, encontra um império. Ela percebe que ao seu lado não há um menino implorando por carinho. Há um homem em pé de olhos abertos, firme, um homem que convida: caminhe comigo se quiser, mas eu não vou parar. Esse homem não pressiona, não mendiga, não joga. Ele vive, ele tem ritmo, tem objetivo, e é exatamente por isso que ele atrai. Porque no fundo, ela não quer só amor, ela quer direção, ela quer intensidade com liberdade, ela quer profundidade com espaço. E só um homem que se fez inteiro antes de amar pode oferecer isso. E se esse homem for você, então chegou a hora. Se você sentiu que esse vídeo falou diretamente com você, que cutucou uma ferida antiga, que te lembrou de quem você já foi ou te mostrou quem você ainda não é, então presta atenção agora, porque esse vídeo foi apenas a primeira porta. Mas eu quero te mostrar o mapa inteiro. Eu criei o Código Masculino, o manual definitivo de sobrevivência para o homem do século XXI. E isso não é um e-book com frases bonitas, é um manual de guerra emocional. Real, feito para homens que cansaram de se curvar. Homens que querem parar de rastejar emocionalmente e começar a ser o tipo de homem que atrai, sem implorar. Homens que querem blindar sua mente, dominar suas emoções, prosperar nas finanças e reconstruir sua soberania interna. Dentro dele, você vai encontrar as regras mais poderosas sobre autoconfiança, respeito e magnetismo masculino, táticas psicológicas para parar de cair em armadilhas emocionais e chantagens invisíveis, estratégias de presença e escassez para se tornar desejado sem dizer uma palavra. E o mais importante, como assumir a sua liderança em todos os aspectos da sua vida, como homem, como parceiro, como ser humano. Se esse vídeo te fez estremecer, se alguma parte dele bateu fundo, então o Código Masculino foi feito para você. O link está no comentário fixado. Clique agora, antes que sua mente te sabote de novo. E não leia por curiosidade. Leia como quem sabe que essa pode ser a última vez que aceita viver abaixo do seu potencial. Porque o rei que você foi feito para ser não aparece do nada. Ele precisa ser despertado, treinado, forjado na dor. E esse manual, o Código Masculino, é o início dessa reconstrução. Agora que você ouviu tudo o que precisava, a escolha está com você. Você pode fechar esse vídeo e continuar sua vida como sempre foi, ou pode começar agora a reescrever quem você é. O trono invisível já está aí, mas ninguém vai te colocar nele. Você é quem precisa se levantar, caminhar até ele e sentar. E eu estarei do outro lado te esperando, com mais conteúdo, mais armas, mais palavras afiadas para te lembrar sempre do que você já sabe no fundo. Homens de verdade não se ajoelham, eles lideram.